Aqui nas planícies africanas a água é preciosa. Para os animais da Baixada é o dom da vida, como sustento e como refrigério. Esta é a fonte Mindzima, onde milhões de galões de água borbulham diariamente e criam um Éden no terreno quente e crestado do sul de Quênia. Alimentado por riachos subterrâneos, atrai uma multidão de animais das matas que a cercam. No frescor do verde mundo subaquático, há um universo em miniatura. Nesta visita à África, vamos explorar o mundo animal em Mindzima, a fonte da vida. O Tsavo compõe-se de milhares de quilômetros quadrados de vegetação árida, uma vastidão quase sem água nas planícies de Quênia. Durante a era dos mamíferos, a fauna africana atingiu a um esplendor insuperável na Terra. E neste vale, de imensa expansão, congregou-se uma comunidade magnífica de animais. Mas centenas de milhares de anos depois da formação dessas planícies, milhões de anos depois da criação destas criaturas selvagens, a Terra rosnou, tremeu e explodiu. Quando tudo acabou, a face desta região selvagem e áspera tinha sido alterada. Enormes crateras vulcânicas pontilhavam a paisagem. A antiga baixada estava eriçada de cones vulcânicos, incrustada de lava vulcânica, intercalada por montes criados pela cinza vulcânica. As árvores e a relva tomaram conta dessas encostas, amaciando seus contornos, criando um tapete verde que os unia à savana que os cercava. A vida, no suceder das estações, parecia continuar como sempre. Mais uma vez as chuvas chegaram. Mas agora a água nutrificava, caía sobre as criaturas selvagens, as faixas baixas do vale e nos morros recém-formados, uma série de cones vulcânicos chamados Morros Chulu. A 130 metros acima da planície, abriam-se como esponjas sedentas para absorver as chuvas. Em vez de escorrer pelas encostas abaixo, a terra infiltra-se lá para dentro pela porosa cinza vulcânica das encostas. E mesmo quando o sol seca o terreno, a água vai correndo subterrânea, infiltrando-se ao longo do fluxo de lava. Depois de rolar uns 25 quilômetros, a água atinge uma parede de calcário, impermeável. Então, forçada a ir para a superfície, ela cria um oásis, um miraculoso lugar aquático chamado Fontes de Mindzima. Toda espécie de criatura toma o rumo das fontes que brotam do árido terreno circunvizinho. O butler, uma águia de cauda curta, vem beber e procurar presas.
Animais grandes e pequenos fazem daqui a sua casa, formando uma teia intrincada de vida. Cada coisa viva depende de outras para a sobrevivência, e todas dependem primordialmente da água que jorra da terra. $50 milhões de galões de água jorram destas fontes todos os dias, criando lagunas frescas e transparentes. A cadeia de lagunas é emoldurada por luxuriantes jardins tropicais. O verde está por toda parte, verde de todos os matizes, uma profusão de plantas no meio da poeira do deserto. O mundo animal dessas águas, suas ribanceiras sombrias e sua folhagem exuberante, é dominado pelos hipopótamos. De manhã cedo e no fim da tarde, os hipopótamos aquecem-se e cochilam à beira d'água. A um passo de distância, há vegetação nutritiva, enquanto as próprias águas oferecem segurança e proteção contra os raios escaldantes do sol africano. Desengonçados em terra, os hipopótamos tornam-se graciosos debaixo d'água. Movem-se lentamente, passando pelos túneis subaquáticos formados de vegetação e nadando pelas águas da fonte em um tranquilo balé em câmera lenta. Os semiaquáticos hipopótamos procriam, geram e criam seus filhotes nas fontes de Mzima. Apegados à companhia de seus iguais, eles passam quase todas as horas do dia brincando nas águas claras. Aqui eles descansam e dormem, mantendo úmida a sua pele sensível. Mas, quando cai a noite, eles emergem para se alimentar em terra, pois a relva e não as plantas aquáticas são a principal fonte alimentar para esses herbívoros de 4 toneladas. Chegam a trafegar 5 quilômetros pelo vale para pastar entre os antílopes e os elefantes. Esses vastos vegetarianos requerem cerca de 75 quilos de comida por noite. E assim, mergulhando seu vasto focinho na relva, eles pastam em plena escuridão. Só quando a aurora começa a romper nas pradarias africanas é que eles regressam para as águas protetoras das fontes de Mzima. O verdejante oásis das fontes de Mzima sustenta uma comunidade animal esquisitamente equilibrada. Este gigante é seu cidadão número 1, chamado de cavalo do rio pelos gregos. Ele foi desenhado para permanecer longas horas submersos. Pode descansar e cochilar indefinidamente, apenas com as narinas fora d'água. Em toda a sua longa vida, eles podem chegar aos 50 anos. Passarão a maior parte de cada dia aqui. Gerações deles já viveram e morreram nesta lagoa. O perfeito habitat e creche dos hipopótamos. Só as águas de Mzima
tornam possível a existência no meio de uma vegetação árida para esses animais. Os hipopótamos, em troca, fornecem uma contribuição máxima para a ecologia das fontes. Um espesso tapete de estrume de hipopótamo cobre o fundo das lagoas, enriquecendo e sustentando uma rica vida animal. Os detritos dos hipopótamos são o berço de larvas de insetos e crustáceos, dos quais outras vidas na fonte se alimentam. Sem número de peixes pequenos comem o alimento revolvido pelos hipopótamos enquanto caminham pelo fundo das lagoas. Outros peixes beliscam as algas que cobrem o corpo dos animais. Por sua vez, pássaros comedores de peixes patrulham as fontes em busca de comida. Um esmagador número de aves é encontrado em Tsavo, mais de 500 espécies. E muitas são atraídas pelas fontes de Mdzima, a folhagem que as cerca e a vida que sustentam. O pescador pode usar seu bico para fisgar o peixe. Os kingfisher malhados estão entre os moradores locais, pousados em galhos balouçantes ou adejando por sobre as águas frescas à procura de peixe. A águia peixeira africana de vasto alcance também pode ser vista na vizinhança, assim como as graciosas garças cinzentas. O kingfisher gigante também está aqui, e devia estar mesmo, pois o seu habitat favorito é água orlada de árvores, tranquilas e satisfeitas. As lustrosas ibis alisam-se. Outros pássaros são atraídos a este refúgio alvoroçado para alimentar-se da miríade de insetos escondidos nas folhas e na relva. Uma riqueza de pequenas coisas agita-se por aqui, altamente diversa, vasta em números e ecologicamente de grande importância. Elas fornecem comida para criaturas maiores. Lambem o suco das árvores e das flores, convertem o material orgânico, arejam a terra. Algumas são portadoras de dor ou de veneno. Outras são criações de delicada e etérea beleza. Em conchas, aladas ou de muitas pernas. Silenciosas, murmurantes ou zumbidoras. Essas criaturas das folhas e da terra, do ar e dos talos, todas fazem parte da complicada cadeia entrelaçada que cria a vida das fontes. As moscas fazem parte da comissão de limpeza. Estas ajudam a acabar com a carcaça de um hipopótamo morto. Os crocodilos das fontes também comem carniça. A natureza é eficiente. Em seu plano não há o que se perca. Os crocodilos encaixam-se certinho na ecologia das fontes, eliminando os fracos, os doentes ou os feridos, dispondo daqueles que já pereceram. Em seu legado final, a cidade das fontes, um hipopótamo dá sustento a um crocodilo. E assim vemos como a existência de cada criatura está dependendo da de outros. Como neste desenho esquisito e complicado, a vida e mesmo a morte cria mais vida.
vasta extensão de terra ressequida que é Tsavo forma a maior concentração de caça grossa em Quênia. Entre os seus animais, os elefantes são os mais importantes. Possantes manadas desses animais vagam pelas pastagens, em busca das grandes quantidades de água e comida de que precisam para sustentar o seu corpo volumoso. E assim, muitos deles rumam para as lagoas refrescantes de Midzima. Aqui podem descansar e beber à sua vontade. Com uma sede igual ao seu tamanho, o elefante requer cerca de 200 litros de água por dia. Em Midzima, há sempre bastante para satisfazer as suas necessidades e há o alívio para o calor sufocante das savanas. Embora os machos levem uma existência independente, as manadas de elefantes são compostas de grupos de famílias sob a chefia de uma fêmea dominadora. O maior dos mamíferos terrestres do mundo, os sociáveis elefantes, podem visitar Midzima com confiança. Não precisam temer nenhuma outra criatura. Durante o dia, representantes de muitas das espécies da mata vêm saciar a sua sede. Os babuínos têm de estar alerta, com medo dos predadores. Aprenderam a beber em fontes tributárias, distante da ameaça dos crocodilos. O maciço búfalo, coroado por seus chifres espetaculares, comparece para beber e talvez para fugir ao calor no frescor das águas. E assim os animais grandes e pequenos congregam-se aqui, bebendo, repousando, apreciando a comunidade florescente das fontes de Midzima. Só depois de um longo e indolente interlúdio é que os elefantes retiram-se das águas frescas. Assim que chegam à ribanceira, tornam a cobrir-se com a poeira de Tsavo. Sugando o chão com suas trombas, jogam nuvens de terra sobre o seu dorso como proteção contra o sol e os insetos incômodos. Sentindo-se vigorosos e refrescados, os elefantes às vezes acham que é hora de brincar um pouco. Mas, afinal, os elefantes têm de ir em frente. A alimentação do seu corpo enorme requer quilos e quilos de comida todos os dias. Entre achar e comer, levam talvez umas 16 horas. Há muito terreno a ser percorrido. Para trás ficou o jardim rico, que é a fonte de Midzima. A comida, a água, o abrigo e as criaturas selvagens que formam essa comunidade de abundância. Mas assim como as criaturas que visitam a fonte têm de partir cedo ou tarde, assim também a própria água. Fluindo para fora da cadeia de lagoas, o líquido cristalino
forma o rio Midzima. Abrindo caminho entre a vegetação seca e poeirenta, o rio forma uma fita verde no terreno seco e pardacento. Afasta-se cada vez mais do oásis verde que são as fontes de Midzima, berço do hipopótamo e do crocodilo, olho d'água dos elefantes e das zebras. Mas há um futuro para essas águas. À frente há outro rio para se juntar. Outros animais que virão beber. Na África, a água é vida. E esse é o presente de Midzima, a fonte da vida de Quênia. A vida continua aqui com uma perfeição rítmica. O homem pode visitar e maravilhar-se observando os peixes e os crocodilos do tanque submarino, vendo os pássaros, os elefantes e os hipopótamos do mirante de observação. Mas por causa da proteção oferecida pelo Parque Nacional de Tsavo, a presença do homem nas fontes de Midzima não causa realmente nenhum fremito. A fauna magnífica desfila tranquila. Os dias e as estações vêm e vão. Midzima conserva seu frescor como um santuário aquático para o mundo animal. Rede Globo apresentou Mundo Animal.